Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar o nosso último vídeo da nossa playlist de metodologias para delimitação de áreas de preservação permanente, uma sugestão. E no caso, nós vamos trabalhar agora com as áreas de preservação permanente de cursos d'água. Tá? Segundo a legislação, basicamente para cursos d'água, as áreas de preservação permanente elas têm uma largura a partir das margens. E essa largura ela varia, sendo de 30 metros para cursos que têm menos que 10 metros de largura, 50 cursos com largura entre 10 e 50, 100 entre 50 e 200, 200 essa área de preservação para aqueles que têm entre 200 e 600 e 500 metros para aqueles que têm uma largura superior a 600 metros. Bem, então nós vamos seguir aplicando essa metodologia e inicialmente nós precisamos de uma camada. Aqui eu peguei um curso d'água que é bem complexo, né? E isso vai ser muito útil para vocês verem que essa metodologia, essa abordagem que eu estou propondo aqui, ela vai ajudar vocês muito dependendo das áreas que vocês se depararem, tá? Vocês podem fazer manualmente o trecho de drenagem, porque muitas vezes as bases de dados ou elas vêm desatualizadas ou vêm com muitos erros mesmo, tá? No caso, já conferi para nossa área e a gente vai pegar uma base de dados que está dentro do conjunto de serviços de dados dentro do GeoBases ES, tá? Que é um dado do IBGE. E como é que eu vou fazer isso, né? A gente vai acessar esse geoserviço do GeoBases num catálogo nacional que está hospedado no portal, né, ind.gov. Então a gente vai aqui no ind.gov, tá aqui o portal. A gente acessa aqui em dados geoespaciais, catálogo de geoserviços. Aqui ele faz uma reunião de vários geoserviços a nível nacional, né? A ANA, a Anatel, a NTT, CPRM, DENIT, Embrapa, IBAMA, enfim. E em nível estadual, alguns estados que disponibilizam esse serviço. Tá? No caso do Espírito Santo, GeoBases é a nossa área de estudo. A gente vai pegar uma camada do tipo WFS, de Web Feature Services, onde nós vamos fazer uma série de consultas dos dados e manipulação sem modificar a base de dados que fica hospedada no servidor, mas isso vai ser útil para o nosso computador porque a gente consegue baixar esses dados diretamente no QGIS. Então a gente só copia esse link, tá copiado, a gente pode voltar para o QGIS. Para a gente colocar um serviço WFS, a gente pode simplesmente vir aqui em camada, gerenciador fonte de dados, vir em WFS, que eu deixei digitado, e mandar adicionar um novo, tá? Então a gente pode vir aqui, novo, a gente vai colocar o nome, vou botar GeoBases WFS, tá? Vamos colocar aquele link, detectar a versão e pronto, tá aqui. Tá conectado? Ainda não. Para ficar conectado, você tem que mandar conectar. E aí sim, uma vez conectado, você pode fazer consultas. Igual aqui a gente vai procurar por trecho. E aqui nós temos aqui, ó, trecho de drenagem IBGE, tá? E tem trecho de massa d'água. No caso, a gente está trabalhando com uma feição poligonal, então é trecho de massa d'água, tá? E manda adicionar. Feito isso, tá aqui. Ela é em nível estadual, tá? Então assim, tem várias áreas aqui com trechos poligonais. No nosso caso, o nosso trecho aqui de massa d'água para nossa área de trabalho vai ser esse aqui. Eu gosto muito de fazer essa consulta também ali no navegador, né? Então a gente pode vir aqui, deixa eu remover. A gente pode vir aqui no navegador, em camada aqui WFS, expandir. Então aqui já tem outros geoserviços conectados, tá? Eu posso vir aqui em GeoBases WFS e expandir, ó, tá vendo? E tem aqui, ó, vários. Então eu posso digitar aqui trecho de massas d'água, ó, e vai aparecer aqui também. Então eu posso mandar adicionar e tá aqui na mão, tá? Vamos pegar esse trecho aqui, né? Ele parece ser bem desafiador para fazer um trabalho manual. E o desafio dessa metodologia é o que? As larguras do curso d'água elas variam muito, né? A gente tem muitas barras aqui, tá? Vamos considerar para essa atividade que essas barras elas são barras, aquelas barras arenosas que estão recorrentemente afogadas pelo sistema fluvial ao longo dos seus períodos de cheia, de vazante, tá?
Porém, quando o curso d'água ele não é mais submerso, pode-se entender que a largura do sistema fluvial sejam só os trechos divididos, tá? Então, a partir de cada trecho dividido, você conta a largura, ou você pode contar a largura do canal como um todo, quando essa barra ela faz parte do sistema fluvial, considerada parte do sistema fluvial, quando ela é recorrentemente afogada, tá? Então, aqui nós temos aqui uma largura maior, a gente vai considerar assim para a nossa atividade, tá bom? Esse é o desafio. E agora a gente vai fazer o que especificamente no nosso trabalho aqui? Eu vou pegar aqui uma parte bem desafiadora, como eu havia falado, esse trecho todo aqui. A gente vai selecionar esse trecho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o modo de edição, tá? A gente precisa habilitar essa ferramenta de digitalização ou vetorização avançada. Quem não tiver, vocês podem clicar com qualquer local, botão direito aqui, ó, no espaço vazio. E tá aqui, ó, barra de ferramentas de vetorização avançada. Eu desmarquei. A de aderência também eu vou desmarcar, tá? Mas ela vai ser útil para a gente no acabamento do dado, tá? Então eu vou botar a de vetorização avançada. Barra de vetorização avançada tá aqui. A gente vai selecionar o nosso curso d'água. Então tá selecionado. E aí sim eu vou aplicar agora. Qual a ferramenta que eu vou utilizar? Essa aqui, ó, de quebrar feições. Ela vai traçar uma linha, como se fosse vamos dizer assim, como se fosse uma navalha, né, cortando o nosso curso d'água. Vou pegar esse trecho aqui, ó, e vou cortar ele, ó. E clico com o botão direito para finalizar. Pronto. Agora eu vou selecionar de novo esse trecho, tem que selecionar. E aí de novo com a nossa ferramenta de quebrar feições, eu faço aqui também como uma navalha, ó. E depois botão direito. E pronto. Uma vez feito isso, o nosso curso d'água selecionado, a gente vai mandar inverter a seleção para remover tudo, mas se ficar trabalhando com dado de consulta espacial, esse trabalho fica um pouco mais lento, entendeu? Então o que a gente vai fazer? A gente vai exportar a feição selecionada, então a gente vai mandar exportar elementos selecionados, tá? Eu vou botar aqui como camada temporária, vocês têm que mandar salvar no computador, muitas vezes vai dar erro. E no caso eu vou botar um nome temporário aqui, trecho drenagem. Feito isso, vou remover. Ok. E ficou só o nosso trecho de drenagem para o nosso trabalho, ok? Qual que é o próximo passo? O desafio aqui é o seguinte, a gente tem que preencher esses vazios para seguir com a nossa metodologia. A gente vai definir uma linha de centro ao longo do poligonal. Porém, esses anéis, né, eles vão atrapalhar a execução do resultado. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente vai aqui em processamento, caixa de ferramentas, e a gente vai definir um polígono de extensão dessa camada. Então, digita extensão aqui, ó. E tem aqui, ó, extrair extensão da camada. O trecho de drenagem, manda executar. Então tá aqui a extensão da nossa camada. Tá vendo? Ela envolve perfeitamente o nosso curso d'água. Qual que é a próxima etapa? Bom, a próxima etapa é o seguinte, a gente vai colocar nesses anéis esses recortes aqui, ó. A gente vai utilizar uma ferramenta chamada diferença simétrica. Então a gente vai vir aqui em vetor, geoprocessamento e nós vamos para a diferença simétrica, tá? A gente vai colocar sobreposição à extensão e vai mandar executar. Feito isso, aqui é a nossa diferença simétrica, o negativo do sistema fluvial, tá vendo? Se a gente for selecionar, seleciona como um todo, ó. Deixa eu ativar a camada, seleciona como um todo. Eu não quero isso. Eu quero selecionar as partes que eu quero excluir. Eu só quero manter as barras, né? O que se referente às barras para preencher, né? Muita gente costuma fazer, né, um trabalho manual, um trabalho quase que artesanal, aqui a ferramenta de preencher anel, que aí você vai ter que fazer manualmente, desenhar tudo para preencher, é um trabalho danado. Então assim, eu não recomendo, tá? A gente, com a diferença simétrica, a gente já tem o molde que a gente precisa. Então a gente vai aqui agora em vetor, a gente vai em geometrias e a gente vai converter multipartes para parte simples na nossa diferença simétrica e ok, tá? Então tá aqui nossa diferença simétrica em partes únicas agora. Se eu selecionar, ó, seleciona, ó,
independente. Com o botão Ctrl apertado, eu vou clicando onde eu quero excluir, tá? Então, aqui está tudo que eu preciso excluir. Eu vou mandar no modo de edição e vou excluir. Pronto. Então tá aqui, olha, as minhas barras separadas. Se eu colocar o trecho de drenagem, olha como é que fica, entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse trecho de drenagem e vou unir com essas partes únicas agora para formar um único polígono. Como é que a gente faz isso? A gente vem em vetor, gerenciar dados e mesclar camadas vetoriais. Vou selecionar aqui quem? Vou selecionar minhas partes únicas e vou selecionar quem? O meu trecho de drenagem. O SRC, se quiser, nós estamos trabalhando 31.984, né? Vou manter. Ok, então a gente dissolveu. Tá aqui. Mas ainda assim, são polígonos individuais dentro do mesmo polígono. Então o próximo passo é o que? Dissolver esse polígono. Então a gente vem em raster, geoprocessamento e dissolver. A ferramenta de dissolver, ela meio que unifica todas as feições, como sendo uma única parte, um único conjunto, tá? Então a gente vem aqui, ó, em vetor, geoprocessamento e dissolver. Opa, botei diferença. O nosso mesclado e executa. Então aqui, ó, tá um único polígono agora maciço. Então esse aqui é o ponto que a gente queria chegar na prática, tá? E que nós vamos agora, a partir dele, definir as linhas de centro que vão ser úteis para a gente definir os transectos, que vão ser calculados, obviamente, pelo processamento aqui. E a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Voronoi Skeleton do Grass, tá? Então aqui, ó, só digitar Voronoi. Tá aqui, ó, Voronoi Skeleton. Como é que isso funciona, né? Essa geometria é uma geometria irregular, obviamente. Então, por trás, como é que é isso, né? São extraídos os vértices, né, dessas linhas das duas margens do polígono. Então, tem linha dos dois lados, é óbvio, tá? E essas linhas vão ter vértices, né, que são segmentos de reta. E esses vértices entre si, dos dois lados, vão participar da construção desse polígono, que é o polígono de Voronoi, que é o polígono formado pelas mediatrizes do segmento de reta que ligam esses pontos aí, que no final de contas, esses diversos milhares de polígonos, eles vão ter um vértice em comum, que é a linha central ao longo da geometria. Então o que esse algoritmo faz é o que? É extrair essa aresta, tá? Aresta em comum ao longo da geometria. Então esse algoritmo ele vai extrair essa aresta em comum ao longo de toda a geometria, que vai corresponder à linha central, tá? Então a gente vai escolher o nosso polígono dissolvido mesmo, tá? Os outros parâmetros não precisa alterar, só mandar executar e pronto, né? Já que nitidamente já dá para ver que tem uma linha central. A gente só precisa ter o cuidado aqui com o finalzinho, porque isso aqui acontece por causa de aresta, entendeu? Então uma forma bem simples de resolver é o que? Essa linha aqui do Voronoi a gente bota no modo de edição, a gente pega a aresta aqui, ativa a ferramenta de aderência, tá? Se vocês não estão com ela ativa, vocês vêm aqui, procuram, ó, barra de aderência, ferramenta de aderência, ó, ferramenta de aderência, marca essa caixinha, vai aparecer, você marca o imãzinho aqui, e o único passo importante aqui é o seguinte: aqui vai estar só esse aqui ativo, o vértice. Vocês vão ativar segmento também, tá? Para não ter nenhum problema de geometria. Então agora a gente vem aqui, pega a ferramenta de vértice e a gente vai procurar esse vértice aqui, ó, da linha, tá vendo? A gente vai deletando esses vértices, tá bom? Até chegar no ponto aqui, ó. Pronto. Desse ponto aqui a gente já vai seguir reto, ó, e por conta da ferramenta de aderência a gente consegue conectar aqui mais ou menos ao centro, né? E aqui deu, ok. A gente faz isso pro outro lado também, tá? Deixa eu seguir. Da mesma forma, a gente vai pegar o vértice, vai deletando, né? É melhor deletar do que tentar ficar corrigindo na mão às vezes, porque pode gerar uma série de etapas. Aqui, tá vendo, ó? Acho que agora tá ok. Só conferindo aqui. Mais ou menos aqui ao centro. Tá mais ou menos ao centro. Aqui eu posso criar um vérticezinho para gerar esse efeito aqui que tá acompanhando. Então, ok. Agora sim, a gente corrigiu. A gente pode seguir para a próxima etapa, que é o quê? Existem duas formas de se trabalhar, tá?
Uma, a gente pode utilizar uma ferramenta nativa do QGIS para gerar os transectos. E a outra, a gente tem um plugin, que a vantagem desse plugin é que você consegue estabelecer uma distância fixa, tá bom? Do método normal, esse método normal, ele tem esse probleminha que ele não te define a quantidade de distância, então ele vai gerar muito, ó. Se vocês olharem, ó, vou fazer aqui, tá? Então vou digitar aqui transect. Aqui é a geometria de vetor, a ferramenta nativa, transect de shapes. Então a gente vai pegar a camada Voronoi. O comprimento do transect vai ser aquilo que vai definir para a gente a largura. Então vou botar aqui 300 metros. Estou chutando aqui. Tá? E o lado dos transectos, ambos os lados. Então quando você cria, olha o que vai acontecer. É muito transecto. Então assim, é até difícil trabalhar com uma densidade de dados assim, tão grande, né? Então a gente acaba tendo que fazer uma triagem aqui. Como é que seria essa triagem? A gente pode vir aqui na caixa de processar, nem precisava ter fechado. Eu posso colocar aqui pontos ao longo da geometria. Quem é geometria é o Voronoi. A distância entre os pontos, eu vou botar lá, sei lá, 100 metros, eu acho que entre um ponto e outro, tá ok? E a gente executa, ó. Então eu gerei pontos ao longo da geometria a cada 100 metros. E aí, para a gente selecionar os transectos que a gente quer trabalhar, a gente vem aqui nessa ferramenta aqui, ó, e procura e selecione a distância. Então, em torno de cada ponto, né, ele vai num raio de uma distância que você define, ele vai selecionar os transectos. Então, a gente vai selecionar a feição de quem? Do transecto que a gente gerou. Então, tá aqui, ó, transecto de shapes. Comparar a feição com quem? Os nossos pontos ao longo da geometria, os pontos interpolados. E a distância de busca, eu vou botar aqui uns 5 metros ou 4 metros. Vou botar 4 metros. Vai. Executei. Pronto. Então vocês podem ver que ele buscou todos os pontos, ó, que estão os transectos que estão mais próximos dos pontos, tá? Tem transecto que não teve aqui, por exemplo, ó, porque no raio de 4 metros não teve nenhum, então ok, tá? Você pode manualmente, né? É aí que tá o pulo do gato, né? Manualmente você pode, com Ctrl apertado, tá? Selecionar uma linha aqui, ó. Você pode selecionar mais uma aqui, se você quiser garantir, ó. Então, assim, é bem interessante. E outras que você não quer, você pode removê-las. Mas vamos deixar aqui, porque a gente tem que remover as outras. Então, a gente pode vir agora e mandar inverter a seleção aqui, ó. Bota no modo de edição e exclui, né? Então, você excluiu, ficaram algumas só. Agora, manualmente, a gente pode selecionar aquelas que a gente não quer. Então, ok. Vai apertando delete, né? Então, selecionei, não quero. E assim sucessivamente, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, é pouca coisa, tá? Porque também tem muito ponto ali. Se você quiser, também não precisa deletar, né? Só vai ter uma densidade maior de dados, mas comparado com o que estava, não tem nem comparação. Então, você pode manter, tá? Não é vedado remover tudo, não. Eu que sou um cara, às vezes, meio perfeccionista, isso acaba sendo um defeito, sabe? Mas pode deixar desse jeito também, não tem problema. Eu tenho uma outra solução aqui que eu gosto mais, que é um plugin, na verdade, porque ele já te dá a opção da distância, tá? Então eu vou deixar de lado esse transecto de shapes que a gente gerou, mas vocês podem utilizar se quiserem, tá? Esses pontos eu vou remover aqui. Então eu vou remover essas camadas, ok? E a gente vai aqui, ó, na caixa de complementos aqui, ó, tem um complemento chamado Geometric Attributes, tá? Aqui, ó, Geometric Attributes já estava até previamente colocado. Vocês vão instalar ele, tá? E aqui na caixa do QGIS, vocês vão procurar por Transects. E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Geometric Attributes, ele vai ter aqui, ó, Transects by Distance. Então ele vai fazer meio que a junção das duas coisas, daquela do pontos ao longo da geometria e do geração de transects, uma ferramenta só. A vantagem é que você só vai ter um transecto a cada distância, né? Do outro você tem mais de um às vezes, quando você faz aquelas etapas que eu adaptei, né? Então aqui os transectos, aqui, ó, a largura dos transectos, né? Então vai ser aqui, vou botar 300 igual do outro. E a distância, então vou botar 100 metros aqui, vamos deixar os 100 metros e vamos executar. Então ele gerou aqui, ó, um transecto ao longo por distância, né? Tá na mesma cor do polígono, né? Vou mudar a cor desse transecto aqui, vou botar um vermelho aqui. Ok, então tá aqui os nossos transectos.
Um problema aqui, que dá para ver de cara, é o seguinte, alguns deles cortam mais de uma parte. E por que isso acontece? Por causa do ângulo, que tá vendo a linha aqui, porque esses transectos, eles são ortogonais à linha central. Então, muitas das vezes, algumas feições naturais, que tem umas inflexões, nada padrão, né, vamos dizer assim, né, ela acaba gerando algumas anomalias aqui pra gente nos transectos, né. Então, a gente corrige isso manualmente, tá? Então, a gente vê transectos. É impossível você ter uma ferramenta 100% automática que vai lidar com dados da natureza e não vai ter nenhum tipo de problema. Então, a gente faz isso, ó. Aqui tá mais ou menos ok. Porque eu tô pegando essa largura, então tá sem problema. Alguns a gente pode encurtar a distância, né? Então tá sem problema aqui, ó. Tô medindo essa largura. Posso até dar uma deslocadinha aqui, ó. E tá tudo certo, tá? De repente, se eu quiser movimentar essa linha para pegar essa largura aqui, também posso fazer. Como é que eu faço isso? Aqui, ó. Desloco para cá, ó. Tô pegando essa largura aqui, ó, do trecho. E tá ok para mim. Posso deslocar essa linha um pouco mais para cá, se eu quiser. Não, acho que não é o caso. Aqui eu posso dar uma modificada, pegar essa largura mais intermediária aqui e jogar um pouquinho mais para cá. Deixa eu acertar. Posso até deslocar essa linha um pouco mais para cima. Quando você quer deslocar uma linha, você manda selecionar aqui, ó. E na ferramenta de digitalização avançada, ó, você pode clicar nela e movimentar ela, tá bom? Dessa forma. Aqui o que eu detectei de problema é aqui, ó. Então eu vou selecionar essa linha também. Essa ferramenta de deslocamento eu posso fazer isso com ela, ó. Pronto, ó. Opa, peguei um pouquinho mais para cá, tá bom? Deixa eu ver. Vocês têm que ficar atento aqui, ó. Corta aqui a geometria, então a gente dá uma encurtada. Então eu posso vir aqui na ferramenta de vértice de novo. Pronto. Aqui também tem um probleminha aqui, ó. Agora sim, tá mais ok. Essa largura aqui, eu acho que ela seria melhor se ela fosse aproveitada aqui, assim. Essa largura, esse trecho aqui, ó. Pronto. Ok. Aqui só não deixar cortar, né, o curso d'água. Aham. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não pode deixar, tá, gente? Cortar mais de uma parte, porque a gente vai precisar fatiar esse polígono dissolvido, tá? A gente vai literalmente fatiar, igual um ponto de onde é reto a gente nem vai ter problema, ó. Nosso problema é onde tem muita sinuosidade, ó. Aqui, ó. Só encurtando, mexendo nos nós, né? É só ter um pouquinho de atenção no trabalho para não. Aqui também tá bem estranho, né? Tá bem irregular, né? Vou botar aqui assim mais ou menos, ó. Posso deslocar essa linha, né? Eu acho que sim, eu acho que a partir daqui a gente tem um resultado satisfatório. Só vou dar mais um confere numa visão geral, tá? É tudo feito na hora de improviso, muitas vezes. Ok. Eu tive essa necessidade porque um aluno me procurou falando, né, que estava com dificuldade, que ele queria um jeito de fazer isso, né, que tinha que seguir a legislação. Eu falei assim, cara, isso aí dá um trabalhinho, não vou mentir para você não, mas assim, as etapas em si são fáceis de executar, como vocês podem ver, que eu não estou inventando a roda, mas também não é uma função convencional, né, não é uma rotina convencional. Então eu acho que atendi aqui, não está tendo uma linha que corta mais de uma vez o polígono, e os polígonos parecem representar bem a largura. Então agora, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fatiar esse polígono como um ponto de forma mesmo, com essas linhas de transecto, tá? Então a gente vai utilizar a ferramenta linhas com quebra. Eu até fechei aqui, não precisava. Então eu vou digitar aqui linhas com quebra, tá? Tá aqui. A gente vai cortar quem? O dissolvido, que é esse rosa aqui, esse polígono rosa. E quem que vai utilizar com o split? Os transects. Então a gente vai executar e pronto, a gente já fatiou nosso pão de forma, né? Eu vou mandar salvar, né? Eu não gosto de deixar em modo de edição, tem o toque. Beleza, então tá aqui. Se a gente olhar, removendo tudo, ó, tá o nosso polígono aqui fatiado.
Se eu selecionar, opa, se eu selecionar, eu estou selecionando cada um. O segredo aqui do trabalho é o seguinte, esses polígonos eles vão servir de referência para balizar o nosso buffer variável, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse momento agora? A gente vai recortar os transectos. Olha que interessante. A gente vai recortar os transectos com o nosso dissolvido agora. Agora, a gente usou os transectos para gerar um split do nosso polígono e agora nós vamos utilizar o polígono para cortar o transect. Por quê? Se a gente olhar a tabela de atributos, a gente não tem informação de largura. Parece que tem, mas não tem. Entendeu? O algoritmo ele não te dá essa largura. Então a gente pode até remover tudo que tem nessa tabela de atributos praticamente. Só vou deixar a primeira coluna, né? Não pode ficar sem coluna, senão fica estranho, né? Beleza? Cliquei sem querer ali, mas está tranquilo. Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir em vetor, geoprocessamento. A gente vai recortar. Quem a gente vai recortar? Os transects utilizando o nosso dissolvido. Então gerou aqui para nós o recortado, ó. Tá aqui, ó. Vou botar uma outra corzinha, sei lá, vou botar um rosinha aqui. Tá aqui. Então dá para ver, ó. Isso vai representar para a gente o quê? As larguras. Então a gente vem agora na calculadora de campo. Aqui, olha, isso aqui é uma coisa interessante. Isso aqui repercutiu no nosso dividido aqui. Repercutiu, ó. Isso aqui não é interessante. Não devia ter acontecido, mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que não vai ter problema não. Mas o que pode acontecer é dar algum piquezinho aqui. Eu não observei, porque né, muito detalhezinho. Eu estou fazendo aqui com pressa que eu estou gravando o vídeo, mas vocês façam depois. Mas vamos tocar o barco, né? Se tiver algum problema, a gente corrige manualmente aqui. Então tá aqui o nosso recortado. Qual que é o próximo passo? Medir a largura disso aqui. Como é que a gente vai medir a largura desse monte de linha? Uma funçãozinha aqui na calculadora de campo, ó. A gente vai digitar um campo chamado largura. O sistema de projeção é UTM, é métrico, então o resultado vai ser métrico. A gente vai botar aqui, ó, cifrão, tá? Deixa eu ver se ó lá. Opa, lente. Eu tô falando em português, né? A linguagem é inglês, então tá ok. Executem. Quando a gente olhar a tabela de atributos, nós temos aqui a largura, tá? Que é em metros, então tem várias larguras, né? A menor largura, deixa eu ver, 35 metros, a maior largura, 279. Tá show, beleza. Agora, né? O que a gente vai fazer? Transferir esses valores de largura. O desafio é transferir essas larguras, né? Esses valores de largura para... Tá certo, não, cadê o nosso Voronoi? Para o nosso sistema, né? Nosso sistema fluvial aqui, que está todo fatiado, né? Então, como é que a gente vai transferir isso? Então, uma forma que eu mais ou menos pensei para fazer isso é o seguinte: essas linhas elas têm um centroide, né? Então a gente pode botar aqui, ó, centroides, ó, a caixa de ferramenta mesmo, tá? Centroide, geometria do vetor, centroides. Vou recortado e vou mandar executar. Então tá aqui os nossos centroides. Os centroides, eles por herança, eles recebem os dados da tabela de atributos. Então tá aqui, ó, mesma coisa que nos transectos. E agora o que a gente faz? A gente vai utilizar uma função chamada join spatial, né? Ou spatial, que é aqui, ó, digita join, que é associar atributos por localização. Então a gente clica aqui para unir elementos em, né? A gente vai unir em o que? O nosso dividido, né? Nosso polígono que foi dividido, nosso polígono fatiado aqui, ó. Tá? Os que interseccionam com os centroides. Qual que é o problema? O problema é que ele está exatamente na linha, né? Então ele não vai herdar. Entendeu? Então o que a gente precisa fazer aqui, né? O pequeno pulo do gato, na verdade, né? A gente vai gerar um pequeno deslocamento, tá? Desses pontos aqui, né? Então você tem aqui, ó, um ponto, e se eu deslocar ele levemente para a direita, coisa de milímetro ou de centímetro, ele já vai estar dentro do polígono. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então o polígono meio que vai assumir esse valor.
mesma coisa, vai assumir o valor, tá? A resolução dessa variação de largura vai depender do número de transectos. A gente botou a cada 100 metros um transecto, você pode diminuir para 50, para 30, para 10, aí vai ao gosto do cliente, entendeu? Obviamente, quanto maior a resolução, mais preciso é o resultado geral, mas aqui eu acho que tá ok, né? Não tá ruim, tá? Então a gente consegue deslocar, né, levemente um para o lado. Obviamente, se você tender isso ao infinito, os transectos, né, as larguras tendem a variar pouco, né, com as vizinhas, então você vai ter menos perda de informação. Então o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai selecionar todos os centroides. Como é que a gente seleciona todos? Aqui a gente manda inverter seleção. O inverso de nada selecionado é tudo selecionado, tá? Aí o que a gente faz? Próxima etapa, vamos deslocar isso levemente para a direita. Então como é que a gente faz? A gente vai aqui na edição, a gente tem aqui a ferramenta de mover feições. A gente vai dar um zoom bem aproximado mesmo, bem aproximado, sabe? Bem aproximado. Quando escala de 1 para 1 aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto, opa, sim, não tem problema, e colocar para o lado aqui, ó. Tem mais um ainda que eu quero ficar bem. Ele tá me alertando, tipo assim, ó, você tá muito perto. Não tem problema, eu quero que ele fique aqui. E pronto. O único detalhe é que esse primeiro polígono ele não vai ter. Mas percebe que a largura aqui para cá ou para cá vai ser muito próximo. Então eu posso duplicar esse polígono, esse ponto, se eu quiser, entendeu? Então eu vou mandar salvar, vou tirar do modo de seleção a princípio, tá? Eu posso selecionar esse polígono à parte, tá? Opa. Literalmente eu copiei e colei, tá? Deu um Ctrl C, Ctrl V. Opa. Vou botar para mover aqui. Pronto, ó. Tem aquele ali que a gente gerou praticamente do lado, quase que invisível, né? Quando você olhar de longe vai parecer que não deslocou nada, mas a gente deu um zoom tão grande na questão da escala que não dá para perceber, entendeu? Mas tá ali, ó. Se você olhar qualquer um, ele vai estar no polígono à medida que você dá o zoom. A gente deslocou bem pouquinho mesmo, sabe? E aí o que eu fiz? Eu fui lá, selecionei esse pontinho, dei Ctrl C e Ctrl V. Aí criou um ponto em cima do ponto. Aí eu vim aqui na ferramenta de edição de nós, né? Eu vou deletar aqui de novo, né? Porque geral ficar com dúvida. Então o que eu fiz? De novo, tá? Ó, selecionei, tá? Ctrl C, Ctrl V, pronto. Foi colada. Eu vou vir aqui agora na ferramenta de vértice, tá? Vou clicar aqui e vou movimentar esse vértice aqui. Opa. Perdão, a ferramenta de movimentação, perdão. Aqui, ó, desloquei, tá? Aqui, ó. Eu tava usando a ferramenta de nó para movimentar o ponto, mas tem que ser aquela ferramenta. Então tá aqui, ó, tá bem pertinho. Agora todos os polígonozinhos, né, eles vão receber informação. Por quê? Agora sim eu vou usar associar atributos por localização. Então eu venho aqui associar atributos por localização, unir elementos em quem? No nosso dividido, tá? Intersecciona com quem? Com os centroides. Campos a serem utilizados, né? Eu quero utilizar só a largura. E pronto. Não precisa botar prefixo nem nada, só se você quiser diferenciar quando tem dados parecidos. Então tá aqui, ó. Geramos uma camada unida. Aqui eu vou mandar salvar e sair do modo de edição. Tem um toque, já falei. Vamos olhar a tabela de atributos. Então tá aqui, ó. Tem várias informações. E aqui nós temos a largura. Tá? Vou remover todas as colunas. Vou deixar só a largura. Pronto. Essa primeira que deu a largura é qual? Engraçado, não absorveu a largura, né? Do primeiro centroide aqui. Deve até ver. Qualquer coisa eu coloco manualmente esse valor, mas era para ter colocado. Ou eu sem querer tirei. Deixa eu ver aqui. Vou abrir a tabela de atributos dos centroides. Vou ordenar, né? Tem alguns que geraram nulo. Qual que é a outra que gerou nulo? Já tem minha aposta.
Não, tá aqui. Ah, é a camada unida, perdão. É que eu tô aqui na camada unida e tô olhando errado. Vou aproximar aqui, ó. Tem essa aqui que gerou esse problema, também não pegou. Essa aqui também não pegou. E a primeira acredito que não pegou. Ah, essa aqui, né? Essa aqui eu já sabia que ia dar problema mesmo. A gente pode refazer aqui. Vou refazer, vou remover essa camada unida. Ah, eu vou perder aquele trabalho em voo, mas tá bom. É o preço. No Centroid, então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar aquele deslocamentozinho, tá? Eu vou gerar o deslocamentozinho para a esquerda, tá? Ou então para noroeste, assim. Eu acho que talvez seja isso. Tá? Vou selecionar tudo, mandar inverter a seleção. Pega aqui, ó. Todos aqui, ó. Tá todo mundo deslocadinho. Ok. Todo mundo caindo pro lado esquerdo. Se eu não me engano. Tá ok. Agora sim. Agora a gente mudou o lado, né? A gente jogou pro lado de cá. Agora a gente vai ter que fazer aquele procedimento de maneira invertida, né? Vou tirar do modo de seleção. Vou selecionar esse ponto. Selecionar esse ponto aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Usa a ferramenta para movimentar. Pronto, movimentei. Salve, tirei de seleção. Opa. Salvei. Talvez foi por isso. Talvez eu tenha ainda selecionado, feito procedimento. Tá? Olhar a tabela de atributo do Centroid para ver se não tem nenhum nulo, né? Não tem nenhum valor nulo. Então tá ok. Vamos lá de novo então. Dessa vez eu só fiz pro outro lado, tá? Agora sim, a gente vai fazer o join espacial, então processamento, por localização, o nosso dividido, né? Com interseccionando os nossos centroides e o campo que eu quero é a largura. Vou executar. Pronto, então vamos ver aqui agora. Deixa eu salvar aqui. Vou tirar todas aquelas colunas de novo, não tem jeito. Agora sim, ó. Tem duas que não foram. Uma eu já sei que é problema mesmo, entendeu? Tipo, tirando. Vamos lá. Vamos para ela. A ela aqui, ó, é ela, é a nossa problemática aqui. É o meu problema do vídeo. Eu deletei aqui essa feição. Pronto. Acho que agora tá tudo resolvido. Bom, agora a gente vai ter que fazer para o nosso polígono uma regrinha agora relacionada às apps. Então, a gente vai vir aqui na tabela de atributos agora, calculadora de campo, né? E vai colocar a funçãozinha chamada app. Vai ser do tipo real, tá? E a gente vai botar uma função aqui baseado na legislação, tá? A legislação falou que ali é para vocês darem uma olhada, né, das larguras aí, né? Então vamos colocar o seguinte, ó. Vou fechar aqui para vocês não atrapalhar o vídeo de vocês, tá? Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó. If, né? If, perdão, abre parênteses. Qual que é a condição? Largura. Vou até copiar esse largura aqui porque eu vou usar ele várias vezes. Menor ou igual a 10. Então, né, o buffer vai ser de 30. Aí, caso contrário, vou meter um outro if aqui. De novo, largura menor ou igual a 50. Vou botar maior ou igual a 10, né? Largura antes. Maior que 10, perdão. Maior que 10. And largura menor ou igual a 50. Buffer de 30. Caso contrário,
Eu vou colocar um if de novo. Largura maior que 50 and largura menor ou igual a aqui a largura menor que 10, largura maior que 10, menor que 50, vai ser o buffer de 30. Buffer de 30, não, aqui é o buffer de 50, ó. Buffer de 50, se a largura for maior que 50 e menor ou igual a 100, o buffer vai ser de 100 metros. Caso contrário, outro if, largura maior que 100. Aqui não é 100, é 200. Foi mal. 200. Se largura for maior que... Aqui é menor ou igual a... É de 50 a 200, a legislação fala. Aqui é 200. Então aqui, se largura maior que 200 and largura menor ou igual a 600, aí o buffer vai ser de 200. Caso contrário, aí a gente coloca o de 500 metros. Fecha o parênteses, fecha outro parênteses. E aqui tá. Se a largura é menor que 10, buffer de 30. Caso contrário, se a largura é maior que 10 e menor ou igual a 50, buffer de 50. Caso contrário, se a largura é maior que 50 e largura menor ou igual a 200, é isso mesmo, entre 50 e 200, o buffer é de 100. Caso contrário, se a largura for maior que 200 e largura menor ou igual a 200, menor ou igual a 600, então o buffer vai ser de 200. E caso contrário, 500. Fecha um parênteses, fecha outro parênteses, fecha outro parênteses, fecha outro parênteses, fecha outro parênteses. Então tá aqui a nossa expressão finalizada. Pausem o vídeo, copiem, tá? Até eu tive um pouquinho de complicação porque eu não lembrava de cabeça as faixas, e também na hora de fazer a lógica a gente acaba digitando errado por conta de não lembrar os valores, tá? Feito isso, dá ok. Então nós geramos o nosso app aqui. Esse largura aqui que eu não estou conseguindo identificar onde ele tá. Ele apareceu, sumiu, é esse aqui, ó. Ah, porque quando eu desloquei o ponto pro lado, ele estava verticalizado. Aí é sacanagem, né? A gente pode editar isso manualmente, tá? Então a gente pode aqui, por exemplo, botar um valor. Eu já sei que essa largura é parecida com essa, então eu posso selecionar isso aqui, ó. Vou olhar aqui a feição selecionada. Aqui essa largura aqui, ó, app de 100. Então vem aqui direto, ó, meto 100 aqui, ó. 100. Pronto, na mão. E a largura? A largura é parecida com essa aqui também, tá 57,64. Também vou botar. Deixa eu ter o pau aqui da barraca. 57,64. Tá bom. Tá resolvido. Jeitinho de gambiarra aqui, ó. Sem problema. Então agora a gente tem todas as apps, tá? Agora sim a gente vai aplicar o buffer variável, né? Deixa eu salvar aqui. Beleza. Agora a função aqui, a gente vem na calculadora na ferramenta de geoprocessamento aqui. Então a gente vetor, geoprocessamento buffer. Aí sim, a gente está aqui com a nossa camada unida. E aqui, ó, a distância. Então aqui a gente vai botar a distância, ó. A distância vai baseada em quê? Na largura? Não, na app. Ok? Arredondado, mandar dissolver, tá? Manda dissolver, senão vai ficar um resultado estranho. Mandou dissolver. E ok, não precisa fazer mais nada, só executar. E pronto, ó. Geramos a nossa app. Vou colocar o dissolvido aqui que tá mais bonitinho, né? Por cima. Aqui, ó.
Tá a mesma cor do dissolvido, né? Só para avacalhar, né? Vou botar um buff verdinho. App, né? App área verde. Então tá aqui, ó, nossa appzinha. Então tá aqui, ó, nossa app com buffer variável. A gente percebe aqui, né, que tem uma variação, né, ao longo de toda a área, respondendo muito bem à realidade, né? Se vocês quiserem calcular essa área de app, é fácil, né? Você vem aqui na calculadora de campo, né? Pode ser por aqui ou pode ser aqui também. E aí você pode calcular em hectares ou metro quadrado. Vou botar a área aqui. Área. O tipo real. Vou botar aqui cifrão. Área. Aqui vai dar o resultado do metro quadrado. Vou dividir por 10.000 para dar em hectares, tá? E vou mandar executar. Então aqui, ó, a gente pode ter uma definição aqui que a área de app são aproximadamente, nesse trecho do curso, 374,886 hectares, tá? Ficou um resultado bem bonitinho, bem interessante. Eu espero que vocês consigam tirar proveito dessa prática. Deu um pouquinho de trabalho para fazer esse vídeo, mas o objetivo, acredito que foi alcançado. Estou aqui para sugestões, vocês podem comentar, mandar mensagem se quiser também. A gente está à disposição e é isso aí. Encerramos essa playlist. Dúvidas, por favor, entre em contato. Um abraço, valeu!